Olá, tudo bem com você? Vamos mais uma etapa do aconselhamento cristão, da nossa apostila. Vamos lá? Dizendo que, já de antemão, nós não temos aqui nenhuma psicóloga, nenhuma psicanalista, nenhuma terapeuta, mas nós temos uma pessoa interessada em aprender alguma coisa para compartilhar com vocês, para que nós venhamos ser restaurados, que nós venhamos ser curados. Amém? Então vamos lá. A apostila é um aconselhamento cristão e hoje nós vamos falar sobre os seus disparadores, os gatilhos que existem em nossas vidas, faz com que a gente dê é como se apertasse um gatilho de um revólver, né? Quando acontecem as coisas com a gente. Então vamos falar sobre isso, né? De antemão, já começando aqui, não há restauração sem perdão. Às vezes nós estamos aqui falando tanto em restauração, tanto falando em aconselhamento cristão, e você tá aí com o coração amargurado, segurando algum ressentimento, alguma mágoa de alguma pessoa, né? E não adianta, nós temos que entender que a nossa vida nós estamos aqui de passagem. Libera perdão, perdoe. Não existe restauração se não tiver perdão. Porque alguém fez alguma coisa para você, alguém prejudicou você, e é por isso que não há restauração sem perdão. Tá pegando aí? Porque pessoas te feriram, pessoas te magoaram. E para isso você precisa liberar perdão. Você precisa entender que você precisa abrir o seu coração e falar. Porque geralmente a gente não tem amor por essa pessoa. A gente tem que falar o que a gente está sentindo e pedir para Deus, para que Deus venha moldar o nosso coração. Ninguém que está dizendo que você tem que ser santo, porque alguém te prejudicou, porque alguém te estuprou, porque alguém fez isso ou aquilo com você. Não, aqui não tem uma auréola de santo, não. Né? Então são gatilhos que disparam em nossas vidas e que a hora que vem o pensamento, vem com ódio, vem com ira, toda vez isso vai acontecer até chegar o dia da sua cura, até chegar o dia em que você vai sentir que isso não é mais peso para sua vida, entendeu? Então por isso que diz aqui que não há restauração sem perdão. Perdoe, se perdoe também. Se perdoe, porque tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar também. Fica com aquele sentimento de culpa. Se eu tivesse feito aquilo, ele não teria morrido. Se eu tivesse feito aquilo, ele não teria perdido a perna. Se eu tivesse feito aquilo, então se perdoe. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor permita. Entenda isso, é o suficiente. Peça perdão e busque a Deus a restituição, tá? Então tem que fazer o serviço completo. Peça perdão e busque, né, de Deus a restituição para a tua vida, para que você tenha o quê? Leveza na tua alma, para que o Senhor possa trabalhar leve e solto. O Senhor não trabalha com o coração fechado, com o coração endurecido. Pecados geram consequências. Em alguns casos, você pode correr o risco de nunca mais conquistar alguma pessoa. Mas perdoe, né? O pecado gera esse tipo de consequência. Você corre o risco de nunca mais reconquistar uma pessoa. Por quê? Né? Porque você deixou de falar a verdade, porque você nunca falou a verdade para aquela pessoa, porque você não foi uma pessoa de confiança. Tá na hora de mudar o jogo. Está na hora de virar esse jogo. Você passar a ser uma pessoa de confiança, você passar a ser uma pessoa que passa e transmite confiança para aquela pessoa, tá? Você pode perder toda a sua reputação, mas você não perde
o seu testemunho de ser uma pessoa sensacional, de ser uma pessoa totalmente transformada. Entendeu? Restauração fala quanto você aprende a colocar limites em você mesmo. Limites em você mesmo. A restauração fala do quanto você e eu, né, precisamos aprender a colocar limites em nós mesmos. Saiba quais são os seus disparadores, né? Então agora vai começar a falar sobre os disparadores, né? Quais são os pontos que mexe com você, os pontos que abala as estruturas, aquilo que você não esquece, aquilo que chama a tua atenção, aquilo que dá um tremor, aquilo que te dá um desespero, aquilo que te dá um pânico, são os pontos que disparam o gatilho para que você tenha todo esse sentimento ruim aí, né? Para que você tenha toda essa sensação daquilo que aconteceu lá no passado. Meu Deus, que horror, né? Às vezes alguma coisa acontece aqui no presente, mas não tem nada relacionado com aquilo lá. Só que como a nossa cabeça, ela tá lá, a mente está machucada, está ferida e a mente está focada naquilo lá, o que vai acontecer, né? O gatilho vai disparar e você vai voltar à tona com tudo aquilo. De repente você começa a se fechar no teu mundo, você começa a parar, você começa a não se desenvolver, você começa a se trancar dentro do quarto, você começa a chorar, você começa a não querer mais comer, a perder o apetite. Eu quero morrer, eu não queria mais estar nessa vida aqui, eu estou desesperada, né? E muitas vezes você deixa de ter grandes amigos, você deixa de viver num rol bacana de amigos, porque você é uma pessoa ferida, uma pessoa machucada. Porque uma pessoa ferida e machucada, ela tira qualquer outra do prumo. Ela irrita as pessoas. Por quê? Porque ela é machucada, ela está ferida. E nós vivemos numa geração onde 90% das pessoas todas sofreram alguma coisa lá no passado ou estão sofrendo aqui no presente. Abuso de marido, abuso de familiares, abuso de filho, abuso de patrão na empresa, abuso de todo lado. É um tal de abuso agora, né? Então dispara os gatilhos, né? Às vezes você está trabalhando numa empresa e você, a hora de ir trabalhar, você começa a sentir, a ficar desesperada toda numa situação, porque você sabe que você chegando lá, né, o teu patrão vai falar alguma coisa que realmente vai fazer com que você seja obrigada, né, a fazer aquela voz de comando, mesmo você sabendo que está errado, mas você precisa do emprego. Então isso é um abuso também, né, de empregado para patrão. E na maioria das vezes nós não queremos perder o emprego, a gente vai o quê? Engolindo, né? Vai engolindo, vai chorando, vai engolindo e vai chorando. Chega um dia que esse gatilho não dá mais, ele vai, pá, né? Não tem mais condição, né? Esse disparador aí, ele não vai conseguir te segurar muito tempo, né? Não se abra com pessoas que vivem nas mesmas quedas que você vive. Por exemplo, se você tem problema de relacionamento com pessoas, né, com o namorado ou com o marido, se você tem problemas que precisam ser resolvidos, você não pode desabafar com uma pessoa que também tem problemas para ser resolvido com o marido dela. Entendeu? Você vai se perder, fazer com que a pessoa se perca e o que você está vivendo, o que você está passando, vai explodir como uma bomba atômica para todo mundo. Então, você precisa entender que a pessoa que você escolhe, ou você confia nela e percebe
que ela é uma pessoa que ela vai guardar aquilo e ela não tem o mesmo problema que você. Ela pode ter outros problemas, mas o problema que você tem, ela não tem. Porque não existe ser humano que não tenha problema. Não existe ser humano que não foi machucado um dia na vida. Não existe ser humano perfeito na face da terra. Mas existem pessoas que estão se superando, pessoas que são fortes. Se você não aprender a confiar nessa pessoa, eu não sei o que vai ser da tua vida. A tentativa é logo o suicídio. A tentativa é querer desaparecer da face da terra. Tá entendendo? Então vamos mudar aqui. Aí vai falar aqui sobre Tiago, né? Então vamos ver o que Tiago fala no capítulo 1. No Tiago não, gente, me perdoa. Tiago tem também, que fala sobre as tentações, as cobiças, né? Concebido pelo pecado, fala também. Tiago 1, 14 e 15. Tiago também fala, né? Eu posso até pegar isso daqui para nós aproveitarmos e lermos aqui. Diz assim, ó. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Quando esta o atrai e seduz. Ou seja, você é tentado pela sua própria cobiça, aquilo te atrai, aquilo vai moldando a tua cabeça, vai sendo bom para você e você vai e aquilo te seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então depois da cobiça, quando te seduz, dá luz ao pecado, né? E o pecado consumado, ele gera o quê? A morte fatal, né? O pecado gera a morte. Nossa, mas não tem jeito de sair disso? Tem, nós estamos aprendendo aqui que tem. Nós precisamos simplesmente entender que para haver essa cura, você precisa entender que você precisa de ajuda. Você precisa querer ajuda. É um vício, a doença na alma, um vício de droga, um vício de bebida, um vício de cigarro tem o mesmo, como é que eu posso explicar? Tem o mesmo peso de querer ou não querer. Quando você quer ajuda, é bem diferente quando você não quer ajuda. Então, nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, às vezes, somos humilhados na família, né? Todos nós, às vezes, né? Alguns, né? São humilhados em outras áreas, são humilhados pelos maridos, são humilhados pelos próprios filhos, são humilhados pelos vizinhos, pelos amigos, entendeu? Você só precisa entender se realmente isso está acontecendo com você. Se isso é verdade, porque tem pessoas que, às vezes, ela tá com a alma muito ferida, ela tem o quê? Ela acha que todo mundo tá perseguindo, ela tem a síndrome da perseguição, né? Todo mundo tá perseguindo ela. Então, se você tá ferida, você precisa entender que você precisa de cura. Não procure pelo em ovo. Vamos lá, usar um linguajar bem chulo, bem rasgado. Não procure pelo em ovo. Se você está precisando de ajuda, se você está com problemas, enfermidade na alma, você vai encontrar vários pelos em ovo se você procurar. Então, não procure. Não procure. Procure primeiro se ajudar, né? Ouça vídeos, ouça palestras, né? Procure uma pessoa de confiança para você conversar. Não uma pessoa que está perebenta, seria o termo ideal. Não uma pessoa que esteja com o mesmo problema que você. Aqui está dizendo, não que seja uma pessoa com o mesmo problema, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que diz assim, ó: o solitário busca interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, o solitário, Provérbios 18, 1.
O solitário busca o seu próprio interesse e opõe-se contra a verdade da sabedoria, ou a verdadeira sabedoria. Ele se opõe contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque ele está buscando o quê? O que convém a ele, o interesse dele. E ele vai contra a verdadeira sabedoria. Qual que é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do céu, tá? Então, ele vai o quê? Ele vai colocando o quê? Cobiça, né? Que fala primeiro, é a cobiça que ele tem. Depois vem aquela fantasia, aquela sedução. Você deseja, você almeja aquele negócio. Ah, mas é só um pouquinho. É só essa vez. É só mais uma vez. Não, mas eu não vou mais precisar ir naquele psicólogo. Não, mas eu não vou mais precisar ir de ajuda. Eu não vou mais. Agora eu consigo. Não. A cura, ela é demorada. A cura, ela tem um longo caminho a percorrer. Quanto mais você retarda, mais você sofre. E quanto mais você retarda, mais você perde amigos. Porque as pessoas bem resolvidas, que também não deixam de ter os teus problemas emocionais, elas não gostam de conviver com pessoas desse jeito, né? Então, quando você encontra alguém que possa te ajudar, abra o seu coração e parte para cima. Deixa esses pensamentos, depois eu vou, deixa passar tal coisa eu vou. Isso é coisa de acomodado. Além de ser perebento na alma, é acomodado. Mesmo tendo problema na alma, ferida na alma, é uma pessoa acomodada. Deixa para depois. Depois eu resolvo isso aí, né? Mas a cobiça vem. Quando a cobiça vem, a fantasia vem junto. A sedução, a fantasia, o ensaio mental na cabeça. Você começa a ensaiar mentalmente. A nossa mente, ela é algo fantástico para viajar, né? São experiências, assim, mirabolantes que aparecem aqui na sua cabeça, sem culpa, sem nada. Só depois que você efetua tudo isso, aí que vem o arrependimento. Aí já é tarde demais. Aí começa a briga de consciência. Se eu não tivesse, né, pensado, se eu não tivesse passado lá na casa da minha amiga ou do meu amigo, se eu não tivesse visto isso, se eu não tivesse procurado isso aqui, se eu não tivesse procurado, eu não cairia de novo, né? A fantasia é a mola da cobiça do desejo. Grava isso. A fantasia, o que você fantasia na sua mente, é a mola da cobiça para o desejo. E se a fantasia é a mola do desejo, o isolamento é a mola da fantasia. Ou seja, você passa a se isolar num quarto fechado, aonde você não quer mais comer, aonde você não quer mais ter contato com outras pessoas. Faça ao contrário. Comece. Gente, nós temos vídeo. Nós temos hoje, os médicos estão curando através de vídeo. Nós podemos muito bem. Eu estou aqui falando com vocês dentro de casa, estou sozinha. Eu tenho a liberdade de conversar agora com vocês. Olha que maravilha isso daqui. Esse aqui é um instrumento maravilhoso para quem sabe usar, para quem não sabe é uma desgraça na face da terra. Eu gosto de usar a palavra pesada para mexer com a estrutura da pessoa mesmo, entendeu? Se a fantasia é a mola do desejo, o isolamento é a mola da fantasia. Aquele que busca, né, satisfazer os seus desejos rebela contra a sabedoria de Deus, né? Aí vem o pecado. Quando olhamos, né, quando olhamos para essa distância, nós entendemos que o pecado, quando consumado, ele já está num processo de gestação, né? Ou seja,
já formou, já morreu, o processo da morte já está aí, né? Mas não tem jeito de arrumar isso, claro que tem, nós estamos aqui para isso, ouvindo, ouça isso, ouça. Então vamos lá, continuando. Aí vem o que depois desse processo da gestação? Chega a morte. O pecado foi consumado e gerou a morte. Jamais devemos nos enganar com a prática do pecado, né? Ou seja, continuar com o mesmo pensamento. Ou seja, continuar a deixar a tua mente sofrer. A tua mente pensar que você é uma pessoa que está sendo prejudicada o tempo todo. Não, não. Passa a prestar atenção, pega um caderno, uma caneta, começa a escrever quais são os gatilhos que mexem com você. Quais são as coisas que acontecem na tua vida. Eu tenho amigas que eu sei muito bem o que escrever sobre elas, aonde são os gatilhos delas. Mas a pessoa tem que querer. Eu sei os meus gatilhos. Eu sei os meus gatilhos. Eu luto contra isso. Por quê? Eu tô dizendo, porque ninguém é perfeito. Só que os meus gatilhos são uns gatilhos meio diferentes. Os meus gatilhos são uns gatilhos meio assim, meio que fora da caixinha. Não é daquela caixinha de sofrência, não é aquela caixinha de, sabe? Os meus gatilhos são um gatilho assim meio irado, meio fora do padrão. Mas eu tenho que controlar isso daí. Por quê? Porque eu posso não transparecer para as pessoas. Mas eu me consumo com isso. Eu brigo também contra isso, porque eu não quero viver dessa maneira. Eu não quero viver dessa maneira. Eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa totalmente realizada, eu não quero ter gatilhos na minha mente. Eu não quero ter. Amém? Então todos nós precisamos entender que quando chega a morte, ou seja, o pecado já consumado, ou seja, aquele pedaço que você caiu, aquela recaída, né? Essa recaída, nós jamais devemos nos enganar. Isso vai passar. Não, não vai passar. Se você não procurar ajuda, não vai passar. Você vai continuar da mesma maneira. Cair no mesmo pecado é literalmente comer aquilo que Deus te fez vomitar. Nossa. Provérbios. Vamos lá na palavra, né? Nós estamos tudo na base da palavra, então vamos na palavra. Nós vamos Provérbios 26. Vamos lá. Provérbios 26. Isso é duro, hein, gente? Nossa, até eu agora. Eu tô dizendo que eu tô aprendendo junto com vocês. Provérbios 26, 11. Como o cão que torna ao vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Vixe, é palavra de Deus, gente, é palavra de Deus. Então diz aqui, cair no mesmo pecado, essas recaídas que a gente fala, eu tive recaída. Sinto muito, tô dizendo para você o que está na Bíblia, tá? Cair no mesmo pecado é literalmente comer aquilo que Deus te fez vomitar. A maioria de nós vivemos em queda, porque sempre achamos razões, olha, o achismo, achamos razões que nos levam a pecar. Achamos razões que nos levam a justificar isso daí. Não, eu fiz isso, entendeu? Por causa disso. Não tem justificativa. Sabe qual que é que nós temos que entender? Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura e não cair, recair e voltar ao mesmo vômito e comer. Meu Deus! Nossa, essa me pegou, né? Toda queda sempre cumpre um ritual. Olha para isso. Toda queda começa quebrando acordos anteriores estabelecidos. Ou seja, aquele que você perdoava, você não perdoa mais, né? Aquele que você falou, não, eu não quero mais amizade dessa pessoa que tá me levando só a derrota e a destruição. Eu só tô pegando coisa ruim dessa pessoa, né? Então, ela quebra esse acordo. Você passa a voltar de novo
a ter contato com essa pessoa. Você começa a de novo a tomar aquela latinha ou aquele golinho de cerveja para depois você se afundar de novo na lama. Ou seja, aquela tragadinha e você volta de novo à estaca zero, a depois a entrar no pó. Ou seja, você voltou ao vômito, né? Toda queda sempre cumpre um ritual. Próximo, sempre tem desculpa para não prestar contas. Ah, mas eu não vou prestar conta disso, sabe por quê? Porque foi um acidente, aconteceu. Então são desculpas que a pessoa quer. Chega de desculpa, não dê desculpa para a sua cura. É a coisa mais ridícula que tem, é você querer se desculpar, achar um pretexto, entendeu? Para você não ser curada. É ridículo isso, né? Começar a se isolar, fazer tudo para ficar sozinho. Por quê? A culpa do pecado. Você começa a ficar isolado. Então você começa a sair, né? De igreja em igreja, procurando o quê? Revelação para coisas boas para você, né? Como se não bastasse aqui, você sai andando e caminhando atrás disso daí para você ouvir coisas boas, sendo que você precisa simplesmente de cura de alma. Só isso. Né? Você não precisa de ser revelada, você não precisa de ser rezada, de ser ungida, nada. Você precisa somente ser curada. Cura da alma. Só isso. Muda os objetivos e as suas prioridades. Quando a pessoa cai, ela muda todos os objetivos e as prioridades dela. Ela passa a entender que outras pessoas que não fazem cobrança como você são melhores que ela. Então, são melhores que você, quer dizer, outras pessoas que não fazem cobrança como você são melhores para a vida dela, né? São pessoas zen, né? São pessoas que falam assim, deixa isso para lá. Não, não é deixa isso para lá. Não é assim que funcionam as coisas, né? Começa a carregar uma enorme ansiedade. A ansiedade você carrega, eu carreguei isso até da crise de ansiedade, dá princípio de infarto. A crise é tão forte que parece um princípio de infarto, a crise de ansiedade. Então, é tantas coisas que você põe na cabeça, que entra, vem aqui no coração, que parece que está rachando o peito no meio. Né? São tantos problemas, são tantas coisas que você capta. Gente, para analisar uma coisa. Olha, você faz a sua parte, você ora pelas pessoas, você ora pela sua família, você ora por todos. Se a pessoa ela não quer ter comunhão com você, ore. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Às vezes tem pessoa dentro da tua família que quer ser tua inimiga. Não tem como. Nós temos que orar por elas e deixa. Por que você vai pôr no teu coração, céus, dor, por que ela não me ama? Por que tirou de mim a pessoa que eu mais amo? Arrancou a minha filha do seio da minha família e hoje não deixa minha filha me visitar, não deixa meu filho me visitar. E quando é neto, então? Misericórdia, a mulher morre, né? O homem morre porque não vê o neto. Será que se você morrer por Jesus não é melhor assim? Porque ele morreu por mim e por você. Pega essa dica aí. Será que você não está colocando aí a pessoa no altar, no lugar de Cristo? Que é o lugar dele na tua vida? Porque ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Quando a gente entende que Jesus é prioridade, você ama de longe, sem cobrança. Você não precisa estar colado. Se a pessoa não quer, respeita. Eu tenho assim na minha família. E eu não tenho esse desespero. Eu não tenho essa mortificação. Quer, não quer, amém. Quantos amigos eu tenho? Sou muito bem resolvida quanto a isso. Esse não é o meu problema, graças a Deus. E eu gostaria que não fosse o seu,
né? Medo de pai, medo de mãe, a mãe fala, o pai fala, treme na base, chega assim até omitir coisa para não falar, para não confrontar, sendo que é o confronto que vai nos levar à cura. É você admitir a tua fraqueza e você confrontar aquilo lá. Tem pessoas que preferem ainda a viver nessa, deixa pra lá porque não tá me fazendo nada. Tá sim. Sabe por quê? Porque tu é covarde. Não tem coragem de confrontar. Tá doente ainda. Te prepara para mudança de vida, te prepara para sair da zona de conforto, te prepara para fazer confronto, te prepara para você ouvir aquilo que você quer e o que você não quer. Te prepara. Te prepara. A vida não é feita só de coisas belas e maravilhosas. É isso que nós temos que entender. A vida não é feita só de coisas belas e maravilhosas. É coisas boas e desgraças. E nós temos que entender. Nós temos que saber viver na condição, né, de quem está sendo abençoado e na condição de quem está ali na sofrência. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo. Às vezes Deus quer fazer com que você pule essa cerquinha. Às vezes Deus quer fazer com que você saia dessa mesmice. Mas você não. Deixa isso daí, porque eu já estou bem resolvida, então eu não preciso mais fazer esse confronto. Mentira. Mentira. Eu tenho vontade de falar isso para certas pessoas. Mas eu olho, mas a pessoa, ela não me dá abertura para isso. Então eu não falo. Mas a gente percebe, a gente que mexe com essas coisas aí, percebe muito, né? Vive em constante preocupação e ativismo com a sociedade, ou com a sua ansiedade, perdão, né? Preocupação com a sua ansiedade direto, né? Dói o peito, dói a cabeça, dói o coração, eu tô magoada, eu tô sentida, eu tô ferida. Gente, se ame. Gente, se resolva. Se resolva. Aonde que um problema vai tirar a tua alegria, a tua felicidade, um problema de uma pessoa que não te ama, uma pessoa que te rejeita. Por favor, ore por essa pessoa, não odeie, se precisar perdoar, perdoe, peça perdão. Mesmo que a pessoa fale assim para você, eu não te perdoo, eu te odeio. Pelo menos a sua parte você fez, Deus sabe da tua parte, você fez. Amém? Comece a tratar tudo, começa a tratar tudo na perspectiva do ressentimento. Isso aí é o quê? Né? Toda queda, quando acontece a queda, né? É o ritual. Começa a tratar tudo na perspectiva do ressentimento. Aí começa a ficar ressentida, né? Eu tô ressentida com o fulano porque falou assim comigo. Eu tô ressentida com a Vera porque ela falou isso pra mim. Eu tô ressentida. Não, gente, não fica ressentido não. Não dá tempo pra ficar ressentido. Não dá tempo pra isso. Se cure, se trate. Larga a mão disso, joga isso fora, que isso não é de Deus. Ressentimento não é de Deus. Mágoa não é de Deus. Amém? Outra coisa que se cumpre no ritual também é perder o temor de Deus. É perder o amor, o respeito por Deus. A pessoa ela entendeu que ela pecou, né? Ela entendeu que parece que ela morreu, parece que não vai dar mais nada certo, então ela fala assim, eu não quero mais saber de igreja. Eu fiquei 20 anos na igreja, a igreja não me ajudou em nada. Olha, gente, não ajuda quando você não procura alguém. Não ajuda quando você não tem uma igreja, entendeu? Que te ouça. Se você abrir a sua boca e procurar ajuda, você consegue. Você não vai encontrar isso dentro de igreja. Deus não tem nada a ver com o teu ressentimento. Deus não tem nada a ver com as suas mágoas. Ele ensina muito bem que o nosso pecado, que a nossa ganância faz com que a gente caia.
né? A sofrência veio lá, mas a própria Bíblia fala que nós não podemos guardar esse ressentimento. A própria Bíblia fala que nós temos que perdoar. A própria Bíblia fala: se confessais vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, a oração da fé salvará aquela pessoa enferma, enferma da alma, enferma do corpo. A Bíblia fala tudo, a Bíblia conta tudo, mas não. Aí nós precisamos jogar a culpa em alguém, né? O culpado é o pastor, ou o culpado é a pastora, ou o culpado é Deus. Porque eu vivi 20 anos naquela igreja, eu não consegui. Entendeu? Aí eu jogo na tua cara. Jesus morreu por você, toma vergonha na tua cara e vai orar. Vai pedir perdão para Deus e recomeçar o teu processo novamente. Processo de cura. Amém? Aí vem a queda, né? Depois do temor, depois da falta de temor, que perdeu o temor, né? Aí, desde o princípio do ritual, né? Da queda, começa quebrando os acordos, né? Quebrando os acordos estabelecidos. Depois, sempre tem a desculpa para não prestar conta para ninguém, começar a se isolar, muda os objetivos e prioridades, começa a carregar uma enorme crise de ansiedade. Eu falo da ansiedade porque eu já fui até parar no hospital várias vezes com crise de ansiedade, tá? Isso é sério. Tem pessoas que chegam a ter problema até de coração por causa disso daí, né? Vive em constante preocupação e ativismo de ansiedade, começa a tratar tudo com perspectiva do ressentimento, a ressentida, perdeu o temor, depois vem a queda, né? Depois vem a queda da pessoa, aí é aquela queda brusca mesmo de você olhar e falar assim, meu Deus, que regressão é aquela, né? Às vezes você olha para uma pessoa, você batiza a pessoa, você passa a pessoa pelas águas, de repente, quando dá 2 meses depois, você olha para aquela pessoa e fala, não acredito que aquela pessoa batizou. Meu Deus do céu! A pessoa, ela guardou aquela ferida lá do passado, aqui dentro, aqui, ó. E aquilo ficou aberto, purulento. Nem a água do batismo tirou aquilo lá, né? E aquilo toda hora fica jogando aqui pra mente. Tudo é motivo na igreja para ser errado. Tudo é motivo. Na sua casa, tudo é motivo para ser errado. Todas as pessoas são erradas, menos você. Né? Você foi ferido, às vezes? Sim. Foi você que foi o machucado? Sim. Só que quando você não quer tratar, você passa a ser uma pessoa insuportável. As pessoas passam a olhar para você e ver o seu assunto que não sai daquela mesma tecla. As pessoas começam a fugir de você, a não querer te ouvir, a não conversar com você, porque você não tem coisas boas para você apresentar para as pessoas. Não tem como sair coisa boa de uma mente doente. Tá pegando? Vou parar aqui, ó. Vou parar, adiantei bastante, hein? Nossa, tem um mosquito aqui. Eu quero ver se termino logo essa apostila aqui. E eu vou parar aqui. Eu vou deixar até uma cruzinha aqui. Ó o tema. Não esqueça, tá, gente? Olha, eu fiz o último vídeo, só tinha 3 curtidas lá e 1 comentário. Por favor, gente, me ajuda, né? Eu poderia estar gravando direto no canal do YouTube. Eu não consigo, por quê? Porque não tem a quantidade de pessoas para movimentar o canal. Então eu tenho que gravar aqui, abaixar o vídeo, entendeu? E depois levar lá pro canal do YouTube para isso ser passado para vocês. Dê o teu joia, se inscreve no canal, faz comentário, conta a experiência que você tem. Outras pessoas vão ver as experiências que você está passando, as coisas. Às vezes é semelhante.
Às vezes é semelhante, você pode estar ajudando outra pessoa, tá entendendo? Olha o próximo tópico, ó. Jamais negocie sua prestação de contas. Nossa, é forte, hein? Jamais negocie a sua prestação de contas. Tenha amigos, bons amigos. Se casado, tenha um cônjuge, um amigo ou uma amiga para compartilhar. Estou te adiantando, hein? Seu coração. Solteiro ou casado, tenha hábito de ter algumas pessoas de confiança. Nossa, é muito forte isso, né? Eu tenho, graças a Deus. Pessoas de confiança a quem você possa revelar seu coração e prestar contas. Gente, é um tratamento de cura. Ninguém cura sozinho. Aí você pode dizer assim: ué, pastor, mas não tem Deus? Se eu confessar para Deus, sim, você pode confessar para Deus. É óbvio, deve. Seu processo deve ser com Ele. Porque depois você vai necessitar de olhar para alguém e conversar com alguém. Peça para Deus perdoar os seus pecados, libera perdão para as pessoas, perdoe as pessoas, fale com o Senhor, entra no seu quarto, fecha a sua porta, abra o seu coração com Deus, peça direção para o Senhor, para uma pessoa que você possa falar com ela, tá? Se com Deus já a sua situação resolveu, maravilhas, glória a Deus, aleluia. Entendeu? Eu falo porque eu tive que passar por esse processo, né, de estar conversando. E até hoje eu passo de estar conversando. Eu prefiro olhar para uma pessoa que é uma mulher de Deus e outra tem que ser o mesmo sexo, tá? Não vai querer desabafar com o homem, não, com o pastor, não. Pelo amor do pai, hein? Vai com a esposa do pastor, certo? Se, não confio nela. Então arrume uma pessoa da sua confiança que tenha fé na palavra que possa orar por você, tá? Então eu vou parar por aqui, hein? Jamais negocie a sua prestação de contas. Vou frisar aqui de novo. Tenha amigos, bons amigos. Se casado, tenha em seu cônjuge um amigo ou uma amiga para compartilhar o seu coração. Se você for casado, né, o seu parceiro, o seu cônjuge, o seu esposo, né, o seu varão for um varão compreensivo, for um varão que saiba te ouvir e depois orar por você, glória a Deus. Se não tiver, meu bem, faça como as pessoas fazem ao normal. Procure uma pessoa de confiança que não vai expor a sua situação, certo? Se solteiro ou casado, tenha hábitos de ter algumas pessoas de confiança com quem você possa revelar seu coração e prestar contas. Pegar sábado, tô aí, sabe? Eu tô aí, tô levando um bolinho aí, faz um cafezinho aí pra gente conversar, que eu preciso conversar com você, né? Eu gostava muito de fazer isso, tomar cafezinho na casa da minha amiga e fazer isso. Ela já não mora mais aqui em Ribeirão, né? Mas, nada me impede, não dá nem pra vocês verem, né? Isso aqui, gente, esse daqui é maravilhoso. É maravilhoso. Dá para resolver muita coisa por aqui. Amém? E o nosso Deus entrando nesse negócio, tudo fica mais fácil. Vamos orar? Pense sobre tudo isso, reflita sobre tudo isso. Não deixe de dar o seu joinha, o seu like lá no canal. Olha, tô virando blogueira. Dê o seu like lá no canal. Faça o seu comentário. Compartilhe com pessoas que você saiba que precisa de ajuda. Esse já é o quarto, né? É o quarto vídeo sobre aconselhamento cristão. Amém? Vamos orar? Pai querido, bondoso, amado e misericordioso, tu sondas e tu nos conhece. Esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Trata conosco, Senhor.
Faça com que nós tenhamos, ó Pai, zelo nas coisas do Senhor, que nós não venhamos achar tropeço, cair, retornar ao vômito e depois acusar alguém, ou o próprio Senhor. Mas que nós venhamos ter consciência que nós precisamos reagir, mesmo depois de caído, erguer a cabeça e saber que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus que está sempre pronto